Olá! Eu queria dividir com vocês agora uma palavra que, na minha opinião, é uma das mais importantes que eu já pude pronunciar na minha vida. E eu queria que você reservasse um tempinho agora para ouvir essa palavra de início ao fim. E se ela falar o teu coração, eu queria que você colocasse como comentário no final: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Essa palavra simplesmente é uma palavra que derruba muro, fortaleza e estrangula qualquer tipo de problema que uma pessoa pode ter na vida. Presta bastante atenção, porque eu comentei sobre Atos 10 durante quase todos os meus vídeos, e agora eu vou ler Atos 10 e vou fazer comentários sobre ele. Eu estou usando a versão King James atualizada, tá? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Presta bem atenção quem esse cara a Bíblia está dizendo que é. Parece que é um cara que não faltava nada, mas olha o complemento. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus se aproximando dele e chamou pelo nome Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo nome de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, e os enviou a Jope. A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: esse cara tinha um baita testemunho diante de Deus. Era temente a Deus, a família toda era com ele. Ele era um cara que doava dinheiro para os pobres, era um cara temente, orava, jejuava. E a gente pensa: o que faltava para esse cara? Faltava tudo para esse cara. É por isso que essa visão veio a ele. É por isso que Deus deu essa visão. Se ele continuasse nesse estado, ele não teria o que Deus um dia escreveu para a vida dele. Ele precisava desse encontro com Pedro. Você entendeu que um encontro estava sendo armado pelo Espírito de Deus aqui? Você entendeu que esse encontro precisava se cumprir? E você está conseguindo entender nas entrelinhas que era muito difícil esse encontro acontecer sem intervenção de Deus? Por que era difícil? Eu estou falando de um gentio que iria se encontrar com um judeu. Eu não sei se você lembra bem, tem um vídeo meu falando sobre judeus e samaritanos. Judeus e samaritanos não se davam há 1000 anos. Depois da morte de Salomão, em 930, antes de Cristo, né? Você via que o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, do norte e do sul. Israel ao norte, barra Samaria, como capital, né? E você tinha ao sul, Judá, barra Jerusalém, como capital. Os do norte achavam que o local de adoração era o Monte Gerizim. Os do sul achavam que o local de adoração era Jerusalém. Eles criam no Pentateuco, mas não criam da mesma forma. Então, depois, no século II, antes de Cristo, houve uma guerra em que os do sul destruíram o Monte de Gerizim, o templo de adoração do Monte Gerizim. E é por isso que eles não se davam há 1000 anos. Isso começou em 930, após a morte de Salomão. E Jesus veio acabar com esse problema, pregando que o amor ao próximo, com aquela parábola do samaritano, onde um judeu é assaltado. E quem ajuda esse judeu era um samaritano. Você entende que Jesus está querendo unir pessoas que não poderiam se unir por fatores históricos, fatores culturais, fatores vários quais sejam? E aqui, em Atos 10, nós temos um claro ensinamento de que Deus não faz acepção de pessoas. Um gentio tendo que se encontrar com judeus, não podiam nem receber visita de judeu. Eles não podiam sentar à mesa, esses caras. Gentio e judeu não sentavam à mesa. Assim como era um problema sério entre samaritano e judeu, era um problema sério entre gentio e samaritano. Entre gentio e judeu. Pedro nunca poderia pregar para Cornélio se Deus não interviesse nesse relacionamento. Irmão, eu estou falando de uma das
das passagens mais importantes da Bíblia. E eu queria que você visse do início ao fim. E se não der tempo para eu falar em 10 minutos, eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Então continua aqui, a visão do apóstolo Pedro. Reparou que lá em cima foi a visão que Cornélio teve. Agora Deus vai falar com Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio um estado de completo êxtase. Algo sobrenatural estava vindo sobre Pedro. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira nenhuma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Naquele lençol tinha animais puros e impuros. Tinha coisa que Pedro não podia comer. Por que Pedro não podia comer? Porque era judeu. Ele não podia comer determinadas coisas. E por que Deus estava mandando essa mensagem para ele? Já estava preparando um encontro entre os dois. Deus estava falando ali: não chama de impuro o que eu estou chamando de puro. Na igreja hoje, muitas vezes, Deus está abençoando determinadas pessoas para falar dele, e as pessoas estão dizendo: é impuro, é impuro, é impuro. Como é que você está dizendo que é impuro, que Deus falou que é puro, irmão? De maneira nenhuma, Senhor, porquanto jamais comi coisa profana ou impura, disse Pedro. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuros o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi levado novamente para o céu. Irmão, tem coisas que são citadas na Bíblia que têm total significado. Pedro estava hospedado na casa de um curtidor. O que era curtidor? Um cara que mexia com animal morto. Pedro não podia estar na casa de um cara que mexia com animal morto. Deus já estava preparando o espírito de Pedro só com o simples fato dele estar dentro da casa de um cara que mexia com animal morto. O encontro entre um judeu e um gentio, entre Pedro e Cornélio, estava sendo orquestrado pelo céu. A Trindade estava ali, meu irmão. Antes da fundação da terra, Deus já tinha escolhido esse momento para Pedro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o Espírito Santo já tinham ciência que isso ia acontecer. Deus é soberano, irmão. Entretanto, Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter. Eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram ali se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Olha a ação do Espírito Santo orquestrando tudo. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que lhe possas ouvir o que tens a dizer. Cornélio precisava ouvir a Cristo, senão ele não teria nada. Irmão, isso é sério pra caramba a beça. Ouvir o que tens a dizer: Jesus é o Senhor de todos os povos. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Você tem noção que tinha que ter gente junto? Por quê? Para ter testemunha em relação àquilo que estava sendo feito. Pedro era um líder de uma igreja. Ele precisava de testemunhas em relação àquilo. Era a primeira conversão de um gentio. Ah, mas Paulo foi o apóstolo do gentio. Sim, mas a primeira conversão veio de Pedro, irmão. Olha que loucura, que coisa linda que estava sendo dita aqui. Um dia depois, chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, vendo reunidos seus parentes e amigos mais chegados. Cornélio ia receber algo extraordinário. O que ele fez? Reuniu amigos e reuniu pessoas chegadas. Quando você vai ouvir algo extraordinário, você tem reunido seus amigos para ouvir de Cristo? Você tem reunido pessoas da tua família mais chegada para apresentar Cristo? Irmão, eu vou dar continuidade disso no próximo texto, no próximo vídeo. Se você tem sentido já a presença de Deus, diga no comentário:
Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. E eu vejo vocês no próximo vídeo.